Programa Cotidiano, oferecimento Overkids. Olá, boa tarde. Está no ar o Cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record. Que bom estar mais um sábado juntinho de você. Olha só o que a gente preparou para o programa de hoje. E para começar o programa hoje, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o lúpus. Você conhece essa doença? Pois é, esse mês de maio tem uma campanha de conscientização do lúpus. E a gente foi bater um papo super importante para você conhecer um pouquinho mais sobre essa doença e desmistificar muita coisa, vê só. Pessoal, hoje a gente veio conhecer a Patrícia Gomes para falar de um assunto muito importante que às vezes nem é muito divulgado, que é o lúpus, né, Patrícia? Patrícia tem o lúpus e convive com essa doença há mais de 20 anos. Exatamente, eu fui diagnosticada aos 17 anos. Foi um período um pouco difícil porque os médicos eles não sabiam ao certo do que se tratava. Eu passei por mais de 10 médicos aqui em Natal e ninguém conseguiu diagnosticar o que eu tinha. Então eu tive que ir até Recife, onde eu recebi o diagnóstico de lúpus e comecei, enfim, o tratamento. Os primeiros sintomas que eu tive foram um cansaço extremo, eu não conseguia fazer nada, o mais simples eu já me cansava e não conseguia realizar nenhuma atividade. Depois vieram as dores nas articulações, principalmente no joelho, e depois veio a marquinha vermelha, que é uma das marcas do lúpus, na bochecha e no nariz. Então, quando eu cheguei, eu estava na época fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, então eu disse, não, vou voltar para o Brasil e eu vejo lá. Quando eu cheguei aqui, o Brasil que teve essa maratona de médicos sem conseguir fazer um diagnóstico correto, mas depois de diagnosticada, consegui fazer o tratamento e estamos aí até agora. Os sintomas são muito parecidos com outras doenças, então fica difícil de você ter um diagnóstico preciso. Além disso, não existe um exame específico de sangue, por exemplo, que diga, não, você deu positivo, você tem lúpus. São vários tipos de exames. Além dos exames, você tem que passar, o médico vai analisar seu histórico familiar, vai analisar seu estado físico, que tipo de dor você está sentindo, como você está sentindo, para poder chegar num diagnóstico correto. E muita gente que está assistindo em casa não sabe direito o que é o lúpus, mas dá para explicar de uma forma simples, Patrícia, o que é o lúpus? Dá sim. Hoje a gente tem dois tipos de lúpus que são os principais. Existem outros, mas os principais é o lúpus eritematoso sistêmico, que é o que eu tenho, que envolve todo o corpo. E tem o lúpus discoide, que é o lúpus somente da pele. O lúpus nada mais é do que um descontrole, um descontrole do sistema imunológico. Ou seja, o meu sistema imunológico, ele acha que os meus tecidos saudáveis são uma bactéria, um germe, vai me atacar. Então, por isso que é muito comum o envolvimento das articulações, o envolvimento renal, são os principais. Apesar de que o lúpus você pode atingir todo o corpo, ou seja, todo órgão do meu corpo pode sofrer algum tipo de dano se o lúpus estiver ativo ou descontrolado. E esse mês de maio é um mês muito importante. Acontecem várias ações para falar, para divulgar o lúpus, na verdade. Exato. No mundo inteiro, agora no mês de maio, ficou estipulado como o mês de conscientização do lúpus. O lúpus, apesar de afetar mais de 5 milhões de pessoas no mundo, ainda é pouco conhecido. Ou então as pessoas têm uma ideia errônea. Acham que o lúpus é um tipo de câncer, ou que o lúpus pega, e não é nada disso. Na verdade, ninguém entende o porquê ainda. Por que que surge? Né? Existem algumas teorias de ser hereditário, que no meu caso poderia dar certo, que eu tenho uma tia que tem lúpus cutâneo,
Pode ser por influência do ambiente, por um vírus, ou seja, existem várias teorias. Mas ainda é um grande mistério e é uma doença que não tem cura. Então, assim, a gente precisa aumentar essa conscientização. E você estava me falando que conseguiu alguns monumentos, seria isso, que ficassem iluminados de roxo, que é a cor da doença, é isso? Exatamente, para mim foi uma grande vitória, apesar de não ter tido tempo hábil de explicar o que significa o roxo, por que a ponte estaiada estava roxa, por que o pórtico dos Reis Magos estava roxo. O roxo é a cor do lúpus. Nos Estados Unidos e Nova York, o Empire State estava roxo. Em Salvador, o elevador Lacerda conseguiram também ficar roxo. Quem sabe o ano que vem a gente vai ter uma campanha de conscientização como há hoje do câncer de mama, câncer de próstata, né? Então, assim, a gente precisa mesmo falar sobre o lúpus, a gente precisa esclarecer sobre o que é a doença, precisa ajudar as mulheres, porque 90% dos casos de lúpus são em mulheres. Então, assim, tem muita gente que está sofrendo realmente com essa doença e que precisa dar atenção. Ainda no programa de hoje você vai conferir como foi o Dia das Mães do Over. E tem também uma matéria super interessante sobre decoração de bolos. Você não vai querer perder. É no próximo bloco e eu vou estar aqui esperando por você. Você sabia que a cebola pode ajudar na saúde dos cabelos? Ela acelera o crescimento do cabelo. O importante é ferver as cebolas e reservar a água utilizada até esfriar. Depois, passar essa água nos cabelos durante o banho, antes da lavagem dos fios, que deve acontecer normalmente. Para um cheiro mais agradável, ferva junto com as cebolas 4 dentes de alho e 2 paus de canela.